Dom Jaime, em seu nome, saudar todos os bispos e arcebispos aqui presentes, sem esquecer o nosso pastor, Dom João. Em nome da governadora Fátima Bezerra, saudar todas as autoridades políticas, os nossos irmãos, padres, diáconos, os agentes de pastoral, todos que aqui, os familiares de Dom Jaime. Eu queria falar 3 binômios que marcam profundamente a sua caminhada. O primeiro binômio é sofrimento e pecado. Há aqueles que optam para evangelizar pela trilha do pecado e esquecem o sofrimento. No Evangelho de Jesus, antes do pecado, Jesus cuidou do sofrimento. O pecado se dissolve na panela do sofrimento. O seu ministério foi marcado por isso. Quando o senhor ordenou-se padre, foi ordenado padre, o senhor foi enviado para a região do Vale do Açu, Pendências, e o Vale do Açu é, pois, um aglomerado de comunidades, de municípios, de paróquias que não se dissolvem, são interligadas constantemente, banhadas pela seiva vitalizadora da várzea do Açu. Fazia 5 anos que havia acontecido um grande desastre econômico para o Rio Grande do Norte, não pelo fato, mas pela falta de preparação, que foi a mecanização das salinas de Macau, Areia Branca e Companhia Limitada. Foram multidões e multidões de desempregados no nosso estado e no nosso Nordeste que trabalhavam com as mãos na indústria do sal. Ali também estava em voga a construção da barragem do Açu. E havia então, a gente dizia, o senhor dizia, os padres estavam como que o presunto de um sanduíche. De um lado, Dom Nivaldo, do outro lado, Dom Freire, no meio, Dom Costa, e os padres, então, eram o sanduíche daquela coisa que foi a construção da barragem. E a barragem era um dos pontos que os governantes, que os economistas apontavam como saída para a redenção do Vale e do Rio Grande do Norte. Outra alternativa que foi um fiasco, a construção da fábrica de barrilhas. Aliás, a barragem de todas as alternativas foi a que mais resultado deu, e graças à entrada do trabalho da igreja e do seu trabalho, e uma justa homenagem ao padre Canindé do Açu, porque ele e o Senhor foram fortes, firmes, para que os trabalhadores daquela região tivessem vez e voz para serem levados em contas. Foi o seu trabalho que, em vez de se apegar ao pecado, olhou o sofrimento, e os frutos colhemos até agora. O Senhor tratou de organizar as pessoas, o Senhor acreditou na juventude, o Senhor acreditou nos pobres, o Senhor acreditou na juventude do meio popular, o Senhor acreditou nas pastorais sociais. Não havia na Arquidiocese de Natal pastoral da terra, mas havia o SAR. E o SAR foi importantíssimo então nesta ação no Vale do Açu. Segundo binômio, óleo e vinho. A parábola do bom samaritano. Podemos trazer então o seu ministério episcopal no Seridó, na Paraíba. Como bem nos colocou a nossa governadora, o plano de desenvolvimento do Seridó. Tantas
tantos traços que foram colocados ali, que foram colocados em voga, como as coisas aparentemente pequenas, como os projetos das cisternas, mas sabemos da importância disso. O senhor apoiou os trabalhadores sem terra. Ainda não havia o MST organizado para valer aqui no estado. A região de Macau é, pois, a região onde tem mais assentamentos não ligados ao MST. Deve-se a quem? Ao trabalho da igreja. E o senhor à frente. E então o plano de desenvolvimento do Seridó, os frutos vêm até hoje. Como são importantes. Então o óleo que veio para acudir às feridas dos trabalhadores, o senhor pegou nesse período o grande massacre da seca dos anos 80. A Caritas fez um documento dizendo que haviam sido trucidadas mais de 6 milhões de pessoas. O extermínio da seca, como ficou conhecido, sobretudo de crianças, mães e adolescentes. A sua palavra, o seu trabalho foi óleo para curar as feridas e foi vinho para transformar o sofrimento em alegria. Terceiro binômio, alegria e pão. Aí eu trago para 2 grandes fatos. Primeiro fato, o senhor insistiu em trazer de volta, em relembrar, em trazer para o Nordeste brasileiro todo o trabalho desempenhado na década de 50 e de 60 pelo episcopado nordestino, para trazer presente as necessidades e para que essas necessidades se tornassem políticas públicas para a nossa gente, para o nosso povo. E aí o senhor apostou no Observatório do Nordeste. Ele é vivo. Acho que nesta palavra podíamos dizer que é necessária uma adequação, como dizem os psicólogos, na sua terceira idade, para não esquecer esse traço do Observatório do Nordeste. E por fim, nesse terceiro binômio, então, alegria e esperança, o senhor foi o bispo que teve a felicidade da canonização dos nossos santos mártires. Talvez o maior presente que um bispo possa ter. O senhor teve a felicidade do Papa Francisco lhe chamar e dizer: os beatos de Cunhaú e Uruaçu serão canonizados. E ele dizia, não precisava de milagres, mas tinha muitos milagres. Tudo isso, Dom Jaime, para dizer que o Senhor é motivo de alegria para nós e o Senhor é motivo de esperança para que, nessa nova fase da história da humanidade, e a gente sabe que a inteligência artificial não tira a inteligência humana, que a inteligência artificial não tira o valor do coração, que a inteligência artificial não tira a importância dos nossos seres. Por isso, Dom Jaime, muito obrigado em nome do meu clero, do nosso clero, por tudo que o senhor desenvolveu, desempenha, porque a vida segue adiante e há de desenvolver mais ainda para que nós todos que estamos aqui, todos nós possamos saborear a alegria da sua amizade. Parabéns.